Você provavelmente já viu este rosto, não é? Essa mulher fez a diferença onde viveu. Seu nome era Agnes, mas ficou mundialmente conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Aos 14 anos, Agnes tomou conhecimento de trabalhos missionários realizados pelo mundo e resolveu que seria uma missionária. E nunca duvidou que essa era a vontade de Deus na sua vida. Nessa época, a Índia era o lugar mais pobre do mundo e Calcutá estava no destino da irmã Teresa. Seu serviço generoso era realizado sem preconceito de religião e não tinha pretensão de receber nada em troca ou reconhecimento público. Eu jamais cuido de multidões, mas somente de uma pessoa. Se eu levasse em conta as multidões, não começaria nunca. O próximo é quem precisa de mim agora. Cumprir a tarefa de amor e compaixão era sua missão. Ela certa vez escolheu palavras profundas ao falar da fé dos seres humanos. Para mim, não tem a menor importância a fé que professam ou deixam de professar as pessoas assistidas. Nosso critério de ajuda não é de crença, mas de necessidade. Todos são corpo de Cristo, todos são Cristos sob aparência de seres humanos, necessitados de ajuda, com direito a recebê-la. Essa é a fé em Deus que nos salva. Não só ela, mas outras mulheres também fizeram a diferença, mudaram o mundo que vive. Meu nome é Eleni Vação de Paula Aiken. Eu sou capelã hospitalar há 25 anos. Sou casada com o missionário Gavin Levi Aiken. Temos 6 filhos e temos um ministério em conjunto. O nosso alvo principal é de capacitar, equipar os santos para o ministério. Isso fazemos em várias áreas, principalmente na área de preparo para aconselhamento, discipulado e capelania hospitalar. Meu chamado aconteceu há muito tempo atrás, aos 13 anos de idade, quando eu fui pela primeira vez ao acampamento Palavra da Vida e ali eu aceitei a Cristo como Salvador. Depois disso, talvez logo em seguida, Deus me chamou para ser missionária, mas a minha visão de campo missionário ainda era muito limitada. Talvez alguns tenham a mesma visão que eu tinha naquela época. Para mim, missionário era aquele que ia para um lugar muito distante e que talvez nunca mais voltasse para um outro povo, uma outra cultura, uma outra nação, e eu não me sentia chamada para isso. O chamado veio através de um versículo e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu conheci a Cristo como meu Salvador, eu também soube que eu não podia mais viver para mim mesmo. Que mesmo que o meu campo missionário não fosse um lugar muito distante ou entre os índios, havia um ministério para que eu pudesse desenvolver e atender o chamado do Senhor. E eu descobri que os hospitais eram os meus campos missionários, ou era o meu campo missionário. E ali eu fui descobrindo pessoas que estavam às portas da morte, que estavam feridas na sua alma, muito mais do que no seu próprio corpo, e que estavam ansiando um encontro com Deus. Eu descobri que eu sou muito pequena, frágil e incapaz. Eu creio que o sofrimento, o hospital, as situações onde nós nos enxergamos extremamente impotentes, incapazes de alterar a realidade, vermos pessoas morrendo, crianças sofrendo, casos inexplicáveis,
nos fazem sentir extremamente pequenos e frágeis. Mas ao mesmo tempo, eu percebo e descubro a existência de um grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra e soberano, o soberano Deus que continua a agir nos dias de hoje. E quando eu vejo que a palavra dele traz consolo e esperança, além de qualquer cuidado psicológico, qualquer cuidado médico, psiquiátrico, e simplesmente a palavra aquieta aquele coração, dá ela razão para viver, esperança para continuar, eu vejo que a minha vida tem sentido ao ser canal de Deus para a apresentação da palavra dele a muitas pessoas. Mas talvez você pense ainda em mais alguma coisa que você possa fazer na sua vizinhança. Eu gostaria que você pensasse que sempre tem alguém na sua vizinhança que está inquieto, aflito, cheio de problemas e sem resposta, porque principalmente não conhece o Senhor. Talvez você seja esse instrumento para alcançar a sua vizinha, ao lado da sua casa, sem grandes dificuldades. Você possa ser instrumento de Deus para a transformação da vida dela e da vida de toda a sua família. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada.